Senhoras e senhores, estamos ao vivo, mais um Metacast chegando para você. Esse programa que a gente tenta levar sempre os melhores convidados da Web3, trazendo os melhores assuntos, sempre na maior atualidade de sempre. Aqui diretamente dos estúdios de São Paulo, na Avenida Paulista, já queria agradecer ao pessoal do Fortalk por nos fornecer essa estrutura maravilhosa que faz com que a gente consiga entregar o melhor tipo de conteúdo para você. Eu aqui como um grande curioso desse meio, mas do meu lado tem ele que entende tudo, o maior nome dessa área no Brasil, o Giorgio Toniolo. Tudo bom, Giorgio? O maior nome dessa área. É por isso que o povo tá mintando o meu coque e o pessoal tá comprando, né? De conhecimento, Olha, não tem ninguém de conhecimento. Pessoal, eu lembrei outra coisa, queria já agradecer pra vocês. Eu sei que eu sempre de uma maneira ou outra agradeço, mas assim, eu, Vitor, toda a organização, Cabide, enfim, todo mundo tá do nosso lado, o pessoal da Coin Livre, agradecer muito a audiência de vocês. Só nessas últimas semanas, a gente pegou as top 3 maiores audiências da blockchain. A gente já tinha, só que se antes a gente tinha batido o recorde com 540, agora a gente foi para 800, 900, 1.200, 1.500 e 1.630. Então assim, eu não sei se a gente está escolhendo bem os convidados ou se a gente está fazendo alguma coisa certa, mas, gente, muito obrigado e segue a dica do Vitor e se inscreve, por favor, não esquece do like. Se inscreve, compartilha, deixa o seu like, ativa o sininho, é só convidado de ponta, então vale a pena, não é só merchan não, vale a pena. E além disso, não se inscreve também Não se inscreve, não, se inscreve, se inscreve. Na descrição tem o link da Coin Livre, entra na Coin Livre, dá uma lida em todos os projetos, é nosso patrocinador massa aqui, e principalmente entra na comunidade do Discord da Coin Livre, que os maiores nomes que já vieram aqui que a gente entrevistou estão lá como administradores, então para você quer network, que você quer contato, quer informação privilegiada, tem lá, vale a pena, presta atenção. Não é isso, Giorgio? É isso aí. E hoje, olha só, tô até com vergonha de falar aqui, eu tinha que ter tomado banho para entrevistar uma celebridade como essa daqui. Eu falo pra você tomar banho, cara. Ela é a Daiane Udre. Olha só, ela é doutora pela Universidade Católica de Lisboa, então já começa por aí, né? Nem aqui. Coordenadora da pós-graduação em Direitos de Ativos Digitais do Paraná, professora convidada em inúmeros cursos de pós-graduação, além de procuradora do Estado. Então, hoje acho que eu nem vou falar, vou ficar quieto para não me comprometer aqui. Essa é aquela coisa, não é que a gente vai ser processado, a gente pode ser processado ao vivo, inclusive. E sai, inclusive, preso daqui, né? Amanhã chega um oficial de justiça, então, sim, ué. Inclusive, é autora de alguns livros dentro na blockchain e assuntos de Web3. Tudo bom? Tudo ótimo, Seja gente. muito Obrigada aí pelo convite. Gente, imagina, no fundo eu sou uma grande curiosa e aí, como toda libriana que tem déficit de atenção, precisa ter foco, tem que ter metas. Então foi isso, aí fui estudando. Inclusive, eu agradecer a Lili, porque foi ela que fez a ponte, ela que indicou a gente. A Lili, inclusive, que tem um episódio já aqui, dá uma olhada depois, ficou bem interessante, falando bastante de tecnologia voltada para o mercado da moda, tá? Bom, vamos começar a brincadeira aqui agora? Vamos lá. Tá, Só pegar um gole d'água, né? Respirar. Assim, a gente sempre pergunta para pessoas assim, como é que você caiu de paraquedas nesse mercado, mas vendo mais ou menos como é que você construiu a tua carreira, eu não acho que você caiu de paraquedas. Talvez você tenha em algum momento aprendido especificamente o que era blockchain, Web3, alguma coisa assim, mas via de regra você construiu a tua carreira já pensando que no futuro você ia lidar de alguma maneira com a área empresarial, correto? Não. Cara, jura? Aconteceu? Todas essas passagens, tudo isso aconteceu, foi acontecendo? Porque assim, a minha especialidade pós, mestrado, doutorado é em direito tributário. Então, empresarial, de um jeito ou de outro. Eu sou procuradora do Estado. O que é procuradora? Até uma coisa que é importante desmitificar um pouquinho. Porque procuradora do Estado não é Ministério Público, tá? Sim. Não mexe com direito penal. Eu sou advogada do Estado do Paraná. Então, qualquer área... A parte da ordem de justiça era zoeira. Não, mas sabe o que é legal? Porque as pessoas às vezes confundem mesmo. E porque o nome é o mesmo. Então, como é que não vai confundir? Não só isso. A gente não tem mais educação... Como é que chama a aula? Moral e cívica, se não me engano, né? Que o pessoal aprendia logo na quinta, sexta série quais são os 3 poderes. Para que serve cada coisa. A gente não tem mais, então ninguém sabe. Que eu fui descobrir a diferença no final da faculdade, tá? Porque pra mim era o mesmo nome. Então, esse é o ponto. A nossa geração não teve isso em aula. Mas é difícil, a última são as pessoas que estão com 55, 58 anos agora. Onde você ainda tinha... Que aprendiam. Então, a gente... Eu fui aprender realmente sobre política, vamos dizer assim, e como o Estado se organiza no primeiro ano de faculdade. Sim, não. Porque eu fiz ADM/economia. Imagina alguém que faz, sei lá,
um médico. Não, Sim. acho que nunca nem vai descobrir, né? Mas assim, é que a gente tem muitos nomes, a mesmo nome para mesmas coisas. O procurador, né? Aí a gente tem procurador da República, tem procurador do Estado, tem procurador do município. Então, assim, é o mesmo nome e aí são carreiras diferentes. Então, eu entrei no tributário por conta da PGE, porque eu trabalhava quando eu entrei, eu cuidava, como eu falo, uma grande clínica geral, então tinha todos os assuntos, mas principalmente tributário. Então, eu quis me especializar e entrei no tributário por conta disso. Só que ao longo do caminho eu sou muito curiosa, inquieta, tá? Muito curiosa, inquieta. E esse tal de blockchain chegou na minha vida, né? Foi na época um namorado, né? Hoje é ex, que comentou que estavam falando sobre Bitcoin, isso em 2016, Ele que te apresentou 17. as drogas, então, é isso? Foi ele que me apresentou as drogas. E eu entrei e não saí desse universo mais. E aí eu fui pesquisando. Só que pra eu gostar tanto disso, tem um outro background que é legal. Meu pai é engenheiro. Eu sempre falo isso em todas as entrevistas quando me perguntam, porque eu falo que eu acho que eu só gostei tanto disso porque eu tenho esse background em casa. Meu pai é engenheiro, coda, tá? Ele é developer. Caramba. Hoje trabalha com projetos ligados a Data Analytics, inteligência artificial. Então, ele até hoje está nativo. Então, ele teve... Então, eu cresci em ambiente de CPD. Gente, muita gente nem sabe o que é isso hoje. Mas eu cresci nesse ambiente e meu pai tinha certeza que eu seria engenheira. Porque eu era boa em matemática, eu era aquelas alunas boas, bem, né, bem assim, sabe? Que o colégio mandava para as Olimpíadas de Física, Matemática. Então, eu acho que o background de engenheira, pai engenheiro, essa influência é muito forte. Entrei num assunto que é maravilhoso. Eu brinco que eu achei a engenharia no direito. E aí, eu mesclei o meu background de tributário com esse background de engenheira e aqui eu me sinto bem. Tanto que o doutorado já foi para a área de intangíveis, já olhando o ecossistema de consumo de intangíveis. Já até consigo enxergar algumas coisas aqui, porque assim, pelo seu perfil, eu vou falar até para um caso próprio meu. Eu vim da serviço público, não, privado e fui para o público. Quando você está aqui no privado, numa pegada, você vai para o público, você cai lá, uma gota que você faz lá, você é rei. Porque as pessoas não têm a velocidade e a cobrança do privado. Você falou de déficit de atenção, quer fazer muita coisa, isso, aquilo. Aí você cai no serviço público. Então, logicamente, você começa a fazer. Em 2 semanas, você já domina aquele negócio, vai para cima e começa a entregar muito mais do que bastante gente, não que todo mundo, mas aí acaba... Tá, beleza, mas e aí? É só isso? Foi por conta disso que você acabou procurando outras coisas até? Eu acho que eu sempre fui essa pessoa inquieta. Eu acho que essa abrir outras frentes ou sempre estar aprendendo, reaprendendo, estimulando o cérebro é algo que eu acho que é o meu perfil. O meu psicólogo até chama, ele chama de especialista serial. Você vai ver um especialista em um assunto por vez, com tanto que eles linkem entre todos eles, têm que né? se O TDAH, linkar. exatamente. Então eu é o falo, empresarial, é o tributário, é a tecnologia, Regulatório, direito digital, regulatório, e agora começa a entrar o tributário na tecnologia, ou enfim. agora é ESG, eu tô no ESG agora. Porque assim, no fundo Show de tudo se bola. conecta, gente. E eu falo, é como se... Eu falo, Sim, eu não sei muita coisa que vai entrar em ESG agora vai ser tokenizado. Vocês são então igual da minha vibe. Vocês não têm a impressão que abre um monte de aba na cabeça de vocês, Não, igual no fica computador? maluco, fica Mas você maluco. começa a fazer umas conexões muito Exato, loucas. Que pra exato. você é óbvio, mas as pessoas falam tipo assim... E não dá pra conversar com todo mundo, acho que a gente é louco. Acham não, né? A gente a Dai é uma das escritoras do nosso tijolão. Sim. Daquele Tenho que você dois. não falou. Tenho Você é dois. louco? Tenho falou, dois ó, artigos. Ele foi um dos primeiros pessoas a ter esse livro. Até hoje não leu 2 páginas. Imagina. Que coisa pra Então, burro já. ele nem sabia que eu tava no livro. Mas Eu eu fui um tenho dos 2 primeiros, não. artigos. Eu acho que eu sou uma das únicas que tem 2 artigos do livro Uau. e Eu nem ele te contei. não sabia. A gente tá cruzando, tipo, todos os... São 40 autores, se eu não me engano. Todos que a gente já entrevistou, eu tô conhecendo, todos que eu conheço. Então, dos 40, acho que eu conheço 26 ou 27. Mas ele desde não a gente já sabia entrevistou que eu 12. estava. Eu tive que contar pra ele aqui Eu, hoje. tipo, agora tá 27/13. Então, eu queria trazer todo mundo pra cá, porque realmente o livro é brilhante, sério, todos esses o que brilhantes. vocês fizeram naquele livro é fantástico, é fantástico. Os irmãos não existia Paiva, né? Não existia nada no mundo daquilo e criaram um best-seller do negócio. Tudo, Não. desde taxonomia até explicação Não, eles são básica. incríveis. Vocês teórica fizeram que a gente faz. história, de verdade. Eles são, eu sou fã dos irmãos, eles coordenaram tudo, então eles fizeram essa curadoria, eles que estruturaram digamos, o esqueleto do livro e chamaram as pessoas, e eles direcionaram a gente para os artigos. Então, assim, a gente contribuiu, acho que uma obra colaborativa, mas teve, digamos, a governança impecável dos irmãos
irmãos Paiva. A linha dorsal eram eles. Eles são incríveis, sou fã. Amiga e fã deles. E pela primeira vez, alguém que é de fato da mesma área deles, né? Porque eles são tributário internacional. Sim. Então, assim, você vê que o grande conhecimento é na mesma área que você tá. Sim. Eu brinco que eu tô na tributação do consumo, porque a tributação também, igual ortopedista, gente. Não tem especialista de coluna, de mão, de joelho. Então, a gente tem as especialistas. Eu falo que a gente transita por tudo, tem um raciocínio, mas o meu foco é a tributação de consumo. Então, hoje aqui, né, antes da reforma tributária ISS, ICMS, pensando no consumo desses bens intangíveis. Então, que responsabilização de plataformas digitais. Então, toda essa é a minha área que eu sou mais até especializada. Falar blockchain, essas coisas todas, vamos aproveitar que está acontecendo agora o primeiro, né, debate, toda a pausa no Congresso para poder analisar o que vai ser a possível reforma tributária que a gente vai passar agora. Em linhas gerais, como você está olhando para essa regulação? Olha, maus olhos. Eu acho que a gente precisa reformar o tributário. Porque o foco, vai ter outros, mas o foco dessa reforma é a tributação do consumo. Porque o que acontece? No mundo todo, a tributação do consumo, ela tá tributação geral, né? Exceto os impostos seletivos, por exemplo, para tributar bens que são maléficos à saúde, que são os impostos seletivos. Mas o consumo, de uma forma geral, ele é tributado por um único imposto, que é o IVA, né, como é na União Europeia, ou o GST, que é o Goods and Service Tax. Ou seja, um tributo único. O que a gente faz no Brasil? A gente hoje tem repartido. Então, a gente tem IPI para as operações no processo industrial. E depende também do KNAI de cada empresa. E, putz. Tem uma confusão já aqui, né? Por isso que todos os contadores são carecas. Não é à toa, né? Não é à toa. Não aqui é à toa. complicado. Envelhece alguns anos. ICMS e ISS. Então, a gente repartiu um tributo que no mundo todo é único. E assim, num ambiente que cada vez mais as operações são altamente complexas do consumo, em que a gente tem uma mistura de mercadoria, ou seja, de algo que eu estou utilizando para minha propriedade versus um serviço, então a gente fala que são os contratos complexos, não faz sentido a gente repartir, porque chega a ser artificial mesmo você repartir. Olha, o processo industrial é IPI. As operações de circulação de mercadoria, ICMS e serviços ISS, que essa é a lógica. Só que isso é uma lógica de uma economia tangível, ou seja, em que você consegue identificar um processo produtivo, um produto que vai entrar em circulação e um serviço que normalmente estava atrelado a um âmbito local. É essa a lógica do sistema brasileiro, que não faz sentido na sociedade do século XXI. Então, isso é necessário. Agora, temos alguns pontos de atenção aqui dentro da realidade brasileira. Primeiro, autonomia dos entes, né? É um ponto crítico, que eu não vou entrar, porque aí teria um outro debate, eu não vou falar sobre isso. Mas olhando do ponto de vista de praticabilidade, nós precisamos ter um tributo único sobre o consumo. Eu acho que isso vai facilitar. Inclusive as operações tinha que ter tributo nenhum, tinha que tributar só o raio da renda, como todo país sério. Só que ao invés disso, a gente tem uma tributação quase idêntica da China. Que legal. Não, mas... Terceira maior tributação do mundo, 42,7%. Do quê? De total? Tributo acumulado, mas o resto do mundo também não é esse mar de rosa, não, tá? Não é não. Mas na curva de Laffer, os piores, vamos dizer assim, os quase liberais estão 3% acima, não 19% acima do limite da curva de Laffer, do ponto máximo da curva de Laffer. Isso não existe. Daqui a pouco tá valendo mais a pena você viver de assistencialismo do que trabalhar. Sim. Mas eu acho que o Brasil, o maior problema não é nem... Tem a carga tributária, por óbvio, mas eu acho que o pior problema no Brasil é o custo de se pagar tributo. Né? No sentido do compliance, também, né? Do compliance. Porque vamos supor, se eu tivesse uma taxa efetiva de tributação de 40%, mas que fosse facinho, eu soubesse quanto que eu tenho que pagar, para que eu tenho que pagar, não tem todo o custo com a contador, com o advogado, com consultoria, seria diferente e fora a o sensação. Custo de aprendizado, que por mais que você tenha contador, você vai ter que entender. Saca só, vamos imaginar, alguém que é MEI e a empresinha dele começou a rodar. Tá. E agora ele vai ter que sair do MEI e virar uma limitada, uma Eireli, sei lá o quê. Só disso aí, só tipo empresarial já é um puto estudo. Aí depois enquadramento, aí depois você entender se vai ser simples nacional, se vai ser lucro presumido, lucro real, para poder... E aí, pra poder tomar essa decisão, você precisa do contador e imaginar como na sua modelagem de negócio você imagina o teu negócio crescendo. Pra já imaginar o que pode dar errado no futuro, então já se enquadra tudo certo. Fora, de novo, a complexidade. Quanto maior a empresa, mais complexa é a maneira que você tem que declarar impostos e tal. Então, quer dizer, o povo... o estímulo que o brasileiro tem é para não regularizar a sua situação cadastral, para não deixar a sua empresa crescer, para omitir ganho e faturamento, para tentar fazer uma coisa por fora. Porque é tão complexo fazer do outro jeito que, pelo amor de Deus, cara, parece que foi feito para você não cumprir a regra. É tão difícil que foi feito para você não cumprir. Não, tanto é que assim, pessoal, seja educado, não manda ninguém cifo.
manda abrir uma empresa no Brasil, que é a mesma coisa e mais educada. Porque a quantidade de tempo que você vai perder Quer para pagar aprender pecado tudo nessa isso, vida, vem pro cara. Brasil abrir empresa. Eu acho que é o grande gap, que talvez uma reforma tributária que simplifique, traga um tributo, pelo menos, né, no âmbito da tributação do consumo, facilite um pouco, porque hoje nós temos conflitos. E aqui, olhando o nosso ecossistema de ativos digitais, e aqui eu pensando, vamos supor, em como a Lili, usando a Lili, que a gente começa a falar, o consumo de bens de modas digitais intangíveis, NFTs de roupas, etc., que a gente acaba adquirindo, que vai entrar na seara da tributação do consumo. Aí o primeiro debate é, qual imposto? Vai ser ISS ou ICMS? Isso. Que não teria É uma roupa ou um ativo virtual? Entendeu? Não teria essa discussão em outros países. Seria E IVA, um produto digital né? que você tem um preço único. E aí? Eu tô vendendo uma roupa por R$1.000, só que você vai ganhar tanto a versão digital quanto a versão física. E aí? Direito do consumidor se aplica, claro. Só que a parte de NFTs, etc., não pode cair na regra dos 30 dias de devolução. Porque senão, imagina você comprar um Bitcoin e falar daqui a 30 dias quero retornar e devolve o dinheiro. Não dá. Ponto. Mas tem digital, tem a versão física que a pessoa está recebendo, que ela poderia devolver se não couber nela. E aí? Só que a compra foi única, foi um valor só. Uma coisa está atrelada à outra. Não vai ser simples fazer isso. Não vai. E aí uma coisa que até nesse artigo do livro eu começo a trazer, porque assim, quando nós pensamos hoje em mercadoria tangível, roupa, um tênis, é ICMS na saída da loja. Se a gente está trabalhando com um NFT, o NFT a gente tem que entender o que é o NFT. E às vezes você vai falar, não, o NFT, ele na verdade são códigos. Se é código, eu poderia usar como software, poderia estar dentro do ISS pela DI1, né, a atual, né, Ai, gente, eu sou péssima com números, tá? Depois eu coloco, mas acho que 5659 e 4195, se eu não me engano, mas eu já confirmo o número da DIs. Que era um leading case de software. Então, assim, a gente, em tese, teria uma coisa que estaria atrelada, mas que poderia potencialmente chamar duas assistências de imposto. Só que se a gente olhar a natureza mesmo do NFT, a gente poderia ainda estar diferenciando o que de fato é o código e o que de fato é o ativo que está atrelado àquele código. O problema é o valor dos dois Momentos, inclusive. Então, assim, tem muita coisa aqui. Então, tudo bem, vai. Se o ativo digital pagar menos imposto do que o ativo físico, então tudo bem. Olha, essa compra de R$1.000 que fizeram do meu digital, na verdade, 999 era o digital, R$1 que era o físico. Entendi. A ideia é questão de custo, etc. Então, é uma atividade complexa que talvez a gente vai ter que beber fontes internacionais, como tem na Europa, que eles pensam, quando tem essa complexidade, qual que, digamos, é o mais relevante, o maior predominante nessas operações complexas. E aí eles dão um regramento único, como se o acessório seguisse o principal, que é um princípio do direito. Então, são debates que a gente vai ter que enfrentar aqui no Brasil, que a gente não está nem perto. Para a gente chegar a esse debate, a gente tem que passar por outras instâncias. Então, talvez uma reforma tributária que fala, não, é um imposto único, talvez facilite isso a longo prazo. Tá. Mas até a gente atingir o imposto único, a gente tem um período que a gente fala que é esse período de você estar adaptando, ou você estar trazendo o regime antigo para o novo, que é essa fase aí, né, de modificação, de adaptação da legislação. Que aí nesse período aqui que a gente pode ter outros debates. Então, muita coisa ainda. Mas você acha que um dia vira imposto único? Eu acho que a pressão vai ser grande nesse sentido. É essa a proposta, né? Não, na verdade, assim, o que eu vejo, tá? Muita gente do mercado querendo. E muita gente do governo dando uma segurada. Cara, atrapalha muito a economia. Atrapalha muito. Porque aqui a gente estava falando desde o começo. As horas gastas, tem que ter um monte de especialista porque você não consegue definir o que está pagando e o que não está. Quanto mais complexo, mais especializada é a mão de obra, portanto, mais cara é essa mão de obra que sabe fazer. E o que tem de empresa especializada em recuperação de ISS porque as empresas recolheram errado ou isso, aquilo. Sim, tem toda uma indústria por trás, né? De recuperação. E assim, né? Tipo, vamos lá. Ninguém é bobo. O objetivo do Estado não é ajudar ninguém, só a si mesmo. Se eles estão querendo fazer a reforma tributária agora é por um único motivo. Eles estouraram o teto de gastos e, sob a desculpa de ajudar a população, vão aumentar a alíquota. Eu não consigo ver nenhum outro motivo, porque ser bonzinho com o cidadão, o Estado não é. Então, enfim, é extremamente suspeito para mim que justo agora o pessoal está querendo passar. Então, eu não acho... eu vejo muito liberal por aí, assim como eu, comemorando, mas para mim, assim, se vier alguma coisa positiva, vai ser só uma desculpinha pra galera, pra descer goela abaixo. Porque para mim, isso aí tá sendo feito tudo bem. Vai diminuir, espero eu, dependendo como vier, vai diminuir a propensão do brasileiro a
talvez não pagar impostos por ser complexo demais, por ele não saber, não ter mais a desculpa de eu não faço a mínima ideia como que se faz isso. Talvez, mas na prática, para mim é para aumentar a alíquota. Bom, eu não sei. Como eu disse, não tem nem conhecimento no sentido de ter relatórios econômicos para saber os impactos de um sistema versus outro. Né? O que eu sei é que nós temos debates de reforma tributária há muitos anos, se não décadas, tentando avançar e que nunca avançou. Da forma como tem avançado, traz um pouco de preocupação para os especialistas, porque a forma como tem sido feita, às pressas, sem um debate amplo, porque as coisas estão correndo sem trazer o mercado para poder dar opinião. Então, assim, eu acho que tem alguns pontos aqui, mas que é necessário simplificar um pouco. Com certeza. Isso não me parece que isso é inegável, né? Acho que aqui é um ponto de que todo mundo concorda. Fato. Não sei se foi o Gustavo que mencionou, né, citando a frase, né? Better bad regulation than no regulation at all. É melhor alguma coisa do que nada. Sim. Dá um pouquinho mais de segurança. Sim. Cara, e seguindo a mesma seara, mesmo raciocínio, não tem nenhum mês aí que o Bacen foi escolhido como quem seria o órgão regulador de parte do nosso mercado. Seria o nosso chefe, o CACIF. Que na prática, vamos lá, vai regular o quê? 6% do mercado, né? Porque todo o resto ainda é valor imobiliário. Sim. Mas o que você achou dessa indicação? Fez sentido para você? Era esperado. Eu acho que a legislação, a lei, né, a 14478, ela trouxe, como chamam de marco legal dos criptoativos, mas no fundo está, na verdade, trazendo diretrizes para regulamentar os prestadores de serviços de ativos digitais. E quando você vê a legislação, eles estão falando, olha, dentro do âmbito desta lei, nós entendemos como criptoativos, né, toda a questão de representação digital de valor, que não seja valor imobiliário, que não seja utility token. Então, assim, que seja para meio de pagamento e investimento. E quem hoje no Brasil é o órgão que regulamenta algo parecido com meios de pagamento e investimento, se não um banco central, instituições financeiras, lato sensu. Então faz todo sentido. Eu vejo com bons olhos porque, assim, eu por mim faria uma estátua do Campos Neto. O cara é um gênio. Ele vai ser lembrado no mundo inteiro, não só no Brasil. Ele é um gênio. O que ele tá fazendo em boas mãos. A começar pelo Pix e agora o que vai ser digital. O laço do nosso CBDC. Sensacional. Então, por mim, ficaria tudo com ele. Agora, até porque é a única que a gente sabe que de fato é independente, né? Sim, e agora esse movimento dele de estar divulgando o código do Real Digital no GitHub para as pessoas poderem ver, eu acho que essa ideia de transparência desde a construção. E criar as APIs e SDKs para poder, assim que for lançado, poder já estar prontinho dentro do sistema de cada uma das APIs. Eu acho que é um movimento muito positivo. Então, eu vejo com bons olhos. Eu já falei isso em outras ocasiões. Eu acho que era esperado e que bom que tá nesse momento com esta liderança técnica, o mercado pôs uma pressão nele, mas por outro lado, ele mesmo, a gente sabe que ele mesmo põe pressão para entregar as coisas. Agora, resta saber, pelo menos, queria saber até a tua opinião sobre, e o resto? E os outros 94%, é o problema. Que é valor imobiliário, que por enquanto está na mão da CVM. É esse o problema. Porque a gente... E aí? É esse o problema, eu acho. Se a gente fosse falar para pensar hoje qual é o maior desafio, a gente tem que acompanhar, eu acho que tem que debater aqui no Banco Central. Mas o maior problema é que a gente até estava debatendo isso no Blockchain Festival há 2 semanas, num dos painéis, que é justamente o maior problema agora que a gente tem no Brasil o que é o não valor imobiliário? Que não é só no Brasil, a gente está vendo esse mesmo problema nos Estados Unidos e no resto do mundo. Porque, primeiro... O que vai estar sobre o âmbito de competência da CVM? Porque a gente não está definido isso. Qual que é, Lembrando, que é... competência para falar sobre valor imobiliário, não para regular as moedas que têm valor imobiliário. Até porque as PSAVs nem tem KNAI ainda. Eles chamaram de PSAV de VASPs aqui no Brasil e é isso. Tem KNAI para ela? Não. Já é uma subcategoria? Não. Tem tributação específica? Também não. Então, assim, ficou extremamente confuso. Então, de novo, agora, faz uma semana e meia, já saiu matéria de novo. O mercado voltou a pressionar para ver, tá bom, e aí? E todo o resto vai fazer o quê? Até porque, de novo, estamos no Brasil e num governo de esquerda. Quando isso acontece, normalmente os bancos ganham muito dinheiro e as pessoas tendem a apostar mais na Selic, porque a Selic acaba aumentando bastante. Toda vez que isso acontece, o mercado internacional tem mais interesse em colocar dinheiro aqui, por causa do retorno. Né? A gente é o paraíso do investidor europeu, por exemplo. Juros altíssimos. Pois e agora no nosso mercado estão vindo os RWAs, Real World Assets, né? Ou basicamente qualquer tokenização de um ativo com lastro real. Sim. São justamente esses, todos que são valores imobiliários. Então, assim, se a gente está pensando em trazer debate. trilhões de reais para o Brasil, de dólares para o Brasil, é isso que tem que ser regulado. Porque, me desculpa, o Bitcoin não é nosso. A gente não está ganhando dinheiro com o Bitcoin aqui. É muito pouco perto do que seria se a gente começasse a tokenizar todos os fundos imobiliários. É esse o desafio, eu acho. É justamente você identificar ou trazer maior clareza. Porque, assim, é óbvio, nós estamos falando...
Porque é isso, o blockchain ela é a infra. Nós estamos falando de um universo todo de negócios, de um universo todo de regulamentação de todos os âmbitos. É um direito todo novo. Já que a gente está à frente no resto, a gente tem tanto a ganhar com investimento externo nos nossos ativos que pra gente ficou normal. Né? Você pega, vou pegar um FII da vida, qualquer fundo imobiliário da vida, pagar 1% ao mês. Você fala isso pra um português, pra ver. 1% ao mês? Não é 2 ao ano, 3 ao ano, não, é 1% ao mês. Os caras surtam. Pô, é óbvio mas que tem aumentou interesse. os juros então, lá agora. Agora aumentou. Mas ainda assim, agora tá 4,2 ao ano. Não vai chegar em 18 como foi aqui. Não, isso não, mas já tá. Mas óbvio, eu acho que é aqui. Eu acho que o grande ponto é a gente trazer maior clareza, porque assim, não vai ter resposta pronta, gente. Ainda mais um mercado altamente complexo. Mas talvez trazer maior clareza do que, de fato, considera esse valor imobiliário ou o modelo, porque o token, ele vai ser o quê? Ele vai ser um instrumento que vai desenvolver um modelo, né, de negócio. Então, entender se esse modelo de negócio, se esse produto, se essa função que você está dando para esse token nesta estrutura de mercado, ela se assemelha ou não ao valor imobiliário. Porque qual que é o objetivo da CVM? É proteger os investidores. Sim. E a CVM não é mazinha. Todo mundo acha que a CVM quer ferrar com todo mundo, porque manda stop order. Não, é o contrário. Eu conheço bastante gente, eles querem ajudar. Só que eles estão com as mãos amarradas. Eles não podem fingir que uma legislação existe ou que uma legislação não existe. Se tem que aplicar teste de Howey, vai ter que aplicar. Não importa quem é o presidente da CVM. Vai ter que aplicar, porque tá na lei. Entender. Então é complicado isso. Acho que talvez esse teste, esse Howey test, que é uma coisa até que a gente fala, é da década de 30 dos Estados Unidos. Eu acho que isso vai ser revisto nos Estados Unidos. Acho que com todos esses montes de processos que a SEC, né, impetrou lá, algum deles, a perspectiva, inclusive, que do Coinbase chegue à Suprema Corte para rever e a gente talvez trazer outros parâmetros. Tem outra coisa, cá, né? Um dos 5 pontos lá que é o mais complicado para token security é justamente prejudicar a poupança pública. E isso foi criado numa época que não tinha nem internet. Onde esforços privados significavam outra coisa. Você sai gritando pela rua, tem um investimento, ou você fala com teu amigo que é teu vizinho. Hoje em dia, esforços privados e públicos tem uma área cinzenta ali no meio do diagraminha de Venn lá, que você não sabe para que lado que tá. É por isso que muita gente no nosso mercado, inclusive a gente, tem legal opinion, inclusive o nosso com os irmãos Paiva, para eles poderem falar, não, realmente, isso aqui não está na área cinzenta, isso aqui está decidido daquele jeito. Né? Que é um serviço extremamente técnico e caríssimo de se contratar. Né? Nada contra os irmãos Paiva, mas quantas pessoas entendem desse mercado desse jeito? No nosso país, 5, 8. Então, quer dizer, é complicado. E aí, do outro lado, pelo menos o meu bom exemplo, que é mais uma vez jogar para você, o que você acha sobre eles, eu amo de paixão a Bcrypto. Adoro o Bernardo, acho ele inteligentíssimo, os painéis que ele puxa sempre são os melhores, os podcasts que eles fazem são sempre incríveis, inclusive sigam o podcast do pessoal da Bcrypto, Associação Brasileira do Mercado de Cripto e tal, e eu acredito que assim, se fosse de fato, bom, agora entendemos quais são os KNAIs das PSAVs, agora entendemos de fato o que são valores imobiliários do nosso mercado, não tentar enquadrar no que já existe, o que são os nossos, taxonomia básica, beleza, agora já sabemos. Ok, quem é que vai ajudar? Quem é que vai representar o mercado na hora de ajudar a fazer de fato o que deveria ser o marco regulatório das cripto, que não foi? Para mim, deveria ser eles. Se eles não vão fazer consulta com o mercado inteiro, que seja pelo menos a Bcrypto. Não, eu sou fã do Bernardo, né? Adoro. Acho que ele tá fazendo um trabalho incrível na frente da Bcrypto. A gente tá vendo aí uma ingressão de players relevantes, né? Inclusive do mercado tradicional tá entrando com eles. E eu acho esse movimento faz todo sentido. Acabaram de semana passada eles anunciaram Itaú. Exatamente. E faz todo sentido quando a gente olha que cada vez mais esses mercados estão se fundindo, né? Então você ter um os ambiente bancos todos, né? Claro. De representatividade, eu acho super relevante. Eu acho que hoje eles fazem esse papel no Brasil. Eu concordo com você e acredito que ter esse espaço de diálogo e de conversa, alguém capitaneando tudo isso, né, juntando as dores do mercado, porque eu acho que é isso, porque as dores talvez de uma instituição grande como o Itaú, ou quem sabe uma outra instituição que em breve ingresse, não vai ser a mesma dor, talvez, de um crypto native, que está enfrentando algumas outras questões ou uma prestadora menor. Então, ter alguém que consiga estar fazendo esse fórum, esse diálogo e endereçando os principais pontos em comum, porque eu acho que é isso, a gente tem que endereçar os principais pontos em comum, porque aí se ganha força. Aí se ganha realmente tração para levar o debate para onde deve ser levado. E, assim, comentário final sobre esse tema, pelo menos do meu lado, cara... Lembrando, né? O cidadão pode fazer tudo aquilo que a Constituição não o impeça de fazer e entes governamentais só podem fazer aquilo que a Constituição lhe permita. Quando você tem uma Bcrypto que está
junto da gente, eu acho que a parte mais importante de se consultar o setor privado é porque o que o nosso lado sempre pensa? Aonde que vai dar merda? Ou o famoso stop order, para quem é como nós, como a CoinLivre emissor e tal. Né? Como que vai dar merda? Como é que a gente se livra dessa merda? Ou, principalmente, se der merda, como é que a gente ganha e gera jurisprudência? Igual aconteceu com a Ripple nos Estados Unidos, agora, maravilhoso. Tudo que tiver de problema vai ganhar. Igual o processo da CVM com a Binance, que entregaram por uma multa quase inexistente, só para falar perdi, entendeu? Então agora criou-se uma boa jurisprudência lá, apesar da SEC, enfim, né, o senhor Gary, né, que ficou putinho porque quis virar diretor da Binance e foi rechaçado e agora ele odeia todos os players, né? Nossa, nada suspeito. Só que agora Enfim, ele tá sendo engolido pelo mercado. E assim, eu acho que a Bcrypto, o Bernardo, ele tem esse negócio de pensar no mercado e falar assim, cara, a gente tem que imaginar como é que vai acontecer e quais vão ser os primeiros casos que vão ter que se defender aqui. Se a regulação for feita pensado no mercado, muito possivelmente os primeiros casos que surgirem aqui no Brasil de grandes players vão ser o suficiente para poder criar jurisprudência boa para que as empresas não sejam exploradas pelo Estado. E também para que as más empresas sejam botadas para fora e extirpadas em 2 segundos. Eu já ouvi falar coisas parecidas com isso e eu acho que, assim, se eles entrarem no meio dessa negociação, desse lobby, falando no melhor sentido possível, tá? Eu acho que seria muito bom para o nosso mercado como um todo, minha opinião. Eu acredito, e assim, é uma coisa que eu falo nas minhas aulas, assim, eu acho que o mundo, e aqui aquela visão aqui, ó, macro, da holística, que se conectam as coisas. Se a gente começar a olhar, o mundo ele está indo por um caminho muito complexo em que as coisas que acontecem aqui acontecem no mundo todo. Cada vez mais a gente tem um cenário que é um mercado global. Não dá para falar que é Brasil, é Estados Unidos, é Europa. Tá tudo misturado. E de outro lado, como é que a gente começa a ver a mudança de modelo mesmo de regulação, olhando o cenário macro, tá? A gente tem cada vez mais avançado no que eu chamo de globalização do direito. O que isso quer dizer? Que vamos ter um ente supranacional que vai ditar a regra? Não. Nós temos fóruns de debates importantes, relevantes, que fazem reports. Veja o BIS, veja o CDE, veja o GAFI. Eles trazem reports, inclusive para o âmbito de fora criptoativos. Fora as EAs também que te ajudam a estudar, a entender melhor o mercado. Fora o próprio direito 4.0, a maneira como se pensou em startups das low techs, vamos chamar assim, foram as últimas a chegar no mercado. Para pensar, o último mercado a se adaptar ao mundo das startups foi o jurídico. Todos foram antes, porque é o mais complexo também de se adaptar. Sim, mas... E aí, o que a gente vê nesse movimento? A gente vê, na verdade, fóruns de debates. Então, o que você vê? Você vê países, você vê academia, você vê players de mercado, você vê todo mundo debatendo, fazendo o que a gente chama de soft laws, ou seja, aqueles reports, aqueles relatórios, falando, olha, países, a gente entende que as boas práticas para evitar esse tipo de risco jurídico de lavagem de dinheiro, ou a tributação, a gente está vendo que está tendo dificuldades aqui, a gente direciona nesse sentido. É um movimento que a gente já vê há bastante tempo. Então, por exemplo, no tributário, que é a minha área. O que a gente vê hoje quando a gente pensa em adaptar o sistema de tributação, tanto da renda quanto do consumo para a era de intangíveis? A gente vê a OCDE, desde 98, no caso da tributação sobre o consumo, debatendo isso lá, falando, diretrizes IVA, report, para falar qual que é o papel da plataforma. Ou seja, nós vemos um movimento de diálogo entre todos os players, porque sem diálogo e sem troca de informações e sem entender um ao outro, é impossível num ambiente altamente complexo você ter direcionamentos normativos. Eu acho que é esse movimento que a gente começa a ver aqui. Então, quando a gente pensa numa Bcrypto capitaneando debates para ter essa interlocução com a administração, é esse modelo, só que agora no ambiente micro que a gente tem visto. Porque sem isso não vai rolar. Porque tem que se entender a tecnologia. Puta, eu não entendo isso aqui direito. Eu não entendo as dores. E quem melhor do que os próprios players para chegar lá, bater, falar, olha, o nosso problema é assim que funciona, nossas dores são essas, eu acho que a gente tem que... Entendo que você quer proteger esse risco. Ou, na prática, né? Quando você quer criar um remédio para gripe, você tem que testar em quem tá gripado, né? Exatamente. Ouvir quem tá gripado. Quais são as dores? Você sente o quê? Dor de cabeça? Coriza? Sim. Eu acho que é isso que a gente tá vendo. O legislativo cria algo sem saber a dor, raramente ele vai ouvir alguma dor. Ele vai resolver alguma dor. E por outro lado, não dá pra ele ir na casa de todos os milhares de pessoas gripadas. Não é melhor pegar, tipo, tenho aqui um laboratório que tá com 100 gripados. Então, vou Mas conversar podia com ter esse um edital fácil, né, para as empresas. Tipo assim, olha, vamos debater sobre esses assuntos aqui. Tem um puta edital lá. Quem quer participar desse debate? Pelo menos a primeira linha de debate. Tinha que ser uma coisa mais simples, porque isso já existe. Como audiência pública. Mas tinha que ser algo mais simples. Consulta pública. A gente vai, né, que tem a questão de você dar um draft, mas aí é outro ponto.
É a escutativa que a gente fala, né? De você também estar recebendo os inputs que, às vezes, os órgãos de representatividades múltiplas mandam aquelas cartinhas falando, a minha opinião sobre esse diploma é Também não tal. dá pra você ficar indo pra cada X dias pra Brasília pra ficar debatendo coisas, você tem que trabalhar. Né? Exato. E nós somos uma federação peronomútil, né? Porque a maior parte do que faz mais sentido ser debatido, por exemplo, você não pode ter guerra fiscal. O estado de São Paulo, que é o segundo ou terceiro estado de maior arrecadação da América inteira, cara, a gente não pode ter legislação própria. Você tem impostos diferentes, você tem situações diferentes, mas via de regra, ele não pode falar assim, quer saber? Paraíso fiscal. Não pode, no melhor sentido possível. Nós vamos aceitar a cripto como meio de pagamento para quitar cachê, carnê, sei lá do que. Não pode. Tem muita coisa no mercado financeiro que o Estado não pode fazer, tem que ser a federação como um todo. Então eu imagino que algo como um marco legal da vida não vai ser federativo, não vai ser feito só para o Estado de São Paulo ou o Estado de sei lá o quê, vai ser feito para o Brasil como um todo. Sim. Aí é óbvio que para mim fica muito... Eu, Giorgio, eu não vou para Brasília para debater isso. Eu tenho que trabalhar aqui. Aí eu tenho que confiar em alguém. Muito bem, agora temos a Bcrypto, ótimo. Mas isso não é exemplo para tudo. Não é fácil você participar das decisões do governo. E eu acho que foi feito para ser difícil. Eu não acho que... Enfim... Eu não acho que foi feito pra gente poder ajudar. Gigante. A gente tem uma dimensão continental, né? Quando a gente pensa, todos os países têm suas complexidades, mas o Brasil, ele... mas assim, vamos lá. Podia ter voto distrital, podia ter representatividade de voto por estado baseado na nossa divisão de coleta de impostos. Podia rever o Pacto Federativo. Tudo isso poderia ser feito. Como não é, a gente está navegando no mar mais difícil do mundo. Inclusive, municípios. Há um debate muito forte que tem muitos municípios que eles realmente não têm mínimas condições de viabilidade. E nem de existir. Exato. Né? E aí, temos outra pressão no sentido de também a gente sabe que outros interesses permeiam. Então, é um debate muito complexo. Esse povo advogado, eles são treinados, né? Acho que tem um PR que fica o dia inteiro lá, não pode falar essa palavra, não pode falar aquela. Todos que vieram aqui não falaram um palavrão. não deram uma opinião controversa, não entraram em nenhum tipo de debate mais polêmico. Eu sou libriana, eu sou diplomata, não esqueça. Foda. Eles sabem. Eu tô tentando provocar, mas não dá. Diplomática. Eles, na verdade, como eles ficam caçando os outros pra processar, então eles já ficam se autopoliciando pra não serem processados. Não, mas você sabe que eu não gosto. Você sabe que palavrão é uma coisa que sempre foi proibida lá em casa, né? Não gostava. Meu pai também tentou proibir, não deu muito certo. E aí, eu tenho até uma história do amigo meu, essa é engraçada. A gente se formou, e aí teve um colega meu, né, na comemoração Foi pegar de o graduação, e ele falou, Dai, deixa eu te falar uma coisa, eu convivo com você há 5 anos. Eu nunca te ouvi falar um palavrão. Por favor, fala um palavrão hoje pra eu ouvir. Aí eu falei. Aí ele falou, tá vendo? Parece até que tá te elogiando. Não sai um parece peso que tá... no seu ombro. Não sai tá. um pesão. Nem parece que você tá xingando. É porque eu não... Assim, não que às vezes, de vez em quando, não sai uma coisa, mas é raro. Mas de vez em quando passa. Não, mas tem bons palavrões. O Vitor, por exemplo, vira e mexe, ele pega e abre a carteira dele de cripto. Eu falo, caralho, seu corno. Isso é um elogio. Claro, nesse caso foi um combo de palavrões e foi um puta no elogio. Foi. Bom, voltando. Tá, falando um pouco de Brasil. Vou pegar o último assunto técnico aqui. Tá. Vai até... Não é nem antes ou depois, mas teve uma portaria nova da CVM tentando explicar o marco regulatório e juntar isso com as últimas 3 portarias, acho que é 80. Puta, eu tenho tudo isso anotado em algum lugar, mas não é TDAH, não lembro número nenhum. Sim, beleza, pra tentar entendo. explicar. Porque ninguém tinha entendido nada, me desculpa. O que eu recebi de relatório aqui de escritório de advocacia tentando explicar o que foi o marco regulatório foi um absurdo. Tipo assim, todo mundo tentando ajudar, né? Você tá falando da CVM, você tá falando da portaria 40? Então, tá falando antes do marco regulatório, e aí a última portaria que veio 40 agora... e depois teve a dos recebíveis, que é a 3. Não, acho que é só... Enfim, aqui veio só resumido. Tá. Aqui falava basicamente, o mercado, vocês não podem falar que vocês estão numa 476 e se autorregular. Foi basicamente isso. E aí eles resumiram, de fato, o que eles consideravam ativo valor mobiliário ou não, né? Foi Então criaram foi as primeiras classes, né? Então, vamos lá. Token Utility não é valor mobiliário, Token Cashback não é valor mobiliário, Token Fidelidade não é valor mobiliário, Stablecoin é valor mobiliário. Basicamente foram esses 4 que eles decidiram. O resto agora tudo é valor mobiliário. Mas pelo menos fizeram um resuminho da coisa. Então a pergunta foi, para você de lá para cá, do marco regulatório para cá, você acha que a CVM tem ajudado e como?
Você falando do marco regulatório da Lei 14.478 de dezembro. Exatamente. A gente teve vários movimentos das CVMs de dezembro para cá. Então, a gente teve o parecer 40, de orientação 40, tivemos a circular 4 sobre os recebíveis, tivemos modificações das próprias legislações da CVM, possibilitando o cripto em fundos. Então, a gente está vendo um movimento nesse sentido. Eu acho que está inicial. E porque, no fundo, o que aconteceu com o marco regulatório? O que o marco regulatório falou? Cara, marco valor imobiliário não é comigo. Tá na CVM. O que o marco regulatório falou? Não entendemos nada sobre o mercado de vocês, Então, é tipo, isso? é isso. 150 páginas pra falar que não entende nada. Então, pra mim, agora a CVM tá no movimento de tentar falar, ok, entendi que quando os criptos exercem função de valor imobiliário, tá comigo. Só que o primeiro desafio quando que eu acho que exerce a função de valor imobiliário? Como que eu vou trazer ou adaptar a legislação a esse mercado? Porque, Esse é o problema. O bastão regulatório do que for isso. Agora, o que não é? O que é valor imobiliário não é que o regulatório virou a CVM. Não. É que daí você se vira com a CVM. Então, a CVM não sabe o que fazer. Ela tem que enquadrar em algo. Eles são enquadradores, não reguladores. Né? Eles não podem ajudar. Eles estão presos na legislação que já existe. Então, a competência deles é valor imobiliário. É foda. Eu acho que o desafio agora eles identificarem quando eu considero valor imobiliário. Ou quando não é valor imobiliário. E aí, o que acontece? Bom, e se for? Pode fazer esforços... vai ter que ser esforços limitados ou não? Vai poder fazer oferta pública ou não? Assim, aí é a adaptação da legislação que eu acho que eles vão ter que fazer no nível infralegal. E assim, me desculpa, porque não dá pra fazer teste de Howey pra tudo. Não. Quantos tokens de RWA são criados por dia aqui no Brasil? Imagina! Não tem tempo hábil pra isso. Não tem. Acho que essas diretrizes são importantes e talvez pensar... E aí é uma questão que tem sido debatido já até por estudiosos fora. Risco versus benefício. Não dá para aplicar uma mesma legislação pesada para uma realidade se eu tenho talvez um risco menor aqui ou um modelo de negócio diferente aqui. Então, eu tenho que entender qual é o risco real. Qual que é o risco desse modelo de negócio versus o que eu quero proteger. E talvez identificar, inclusive, por valor, gente. O valor de até tanto é um regulamento, até tanto é outro. Porque, assim, eu acho que você tem que dar pesos conforme os riscos. Então, eu acho que esse movimento que a gente talvez... E talvez também conforme os players, que a gente vai ver nos próximos porque meses não conforme e os anos players aí. também. Se eu faço um ativo com valor imobiliário e vendo ele apenas para VCs, para eles operarem como carteira... É diferente. Por que isso é igual do que eu criar um Bitcoin e vender pra dona de casa, que não entende nada? Diferente. É diferente. Muito. Não dá pra botar tudo na mesma seara, não é assim. Não dá. É isso que eu quero dizer. Eu acho que a gente Então, tem que... E aí eu tô falando, aí tudo é valor imobiliário. Mas pera, não tem nenhuma proporção? Não tem nenhum sentido. Então, um produto financeiro tradicional, um precatório, é igualzinho um token de funding que parece crowdfunding? É igual os dois? Hoje é. Porque tá no Pra mesmo... eles. Porque precatório tá ali dentro dos... Talvez, quando você tokeniza, você tá dentro dos recebíveis, Aliás, né? desculpa, eu falei o pior exemplo de todos, porque precatório agora já pode. Mas enfim, era tratado tudo de maneira igual. E aí, realmente, ninguém sabe o que fazer. Eles não sabem o que fazer, eles, CVM, não sabem o que fazer. Porque é um mar de possibilidades, gente, também. Vamos... Acho que agora... Talvez não. Acho que tem pessoas muito técnicas e muito boas lá. Eu acho que avançar no debate agora ali. A gente fez um trabalho aqui, agora... A lição é pra cá, porque, de fato, o Howey Test, ele tá defasado. Como eu falei, como você bem falou, era pra uma outra realidade, década de 30, e os critérios talvez não façam mais sentido numa realidade que é altamente complexa e de esforços digital. privados, o que isso significa, né? Pra se enquadrar na 476, Praticamente caso tudo. seja... Tudo pode se prejudicar enquadrar. a poupança pública. Tudo pode prejudicar. Em que medida? Eu acho que agora a pergunta é em que medida isso vai prejudicar, em que medida isso precisa da minha chancela, em que medida isso não precisa da minha chancela. Ou, quer ver outra? Não tem aquele negócio dos youtubers, você tem que falar isso aqui não é dica de investimento, nananana. E se você puder resolver parte disso com disclaimers? Falar, esse tipo de ativo é tipo isso, tem esse comportamento, ou a besteira que aconteceu com a Blaze recentemente. É cassino. Tipo assim, se dá nome aos bois já não facilita as coisas? Agora a questão que fica os entes regulatórios, o governo, sabe o que significam os bois? É por isso que quando eu falei com os Paiva lá no começo, eu falei, cara, esse marco regulatório era para ser sobre taxonomia. Era só para ensinar o que é o quê. Porque vai chegar numa próxima, que já chegou agora, eles tinham total certeza, quando eles tiverem que ir pro detalhe, eles não sabem nem o que é o quê. Então não é mais fácil? Tipo assim, não, eu estou vendendo esse tipo de coisa. Bota um disclaimer, ó, esse tipo de ativo tem esse tipo de comportamento, é um ativo de risco, não. Pronto. Sim. A informação é importante. Agora, aí é um avanço no passo 2. Qual é o nível de informação que eu tenho que detalhar?
conforme o tipo de valor Perfeito, envolvido, beleza. público envolvido, porque eu acho que é esses estándares, porque a gente, justamente, isso aqui é investimento, isso aqui é valor imobiliário. Dentro do valor imobiliário, nós temos também um mar de possibilidades. E diferenciar através do risco. Acho que esse é o trabalho daqui para frente que não vai ser fácil. Porque você vai ter que diferenciar, no sentido, olha, se eu tô falando de um ativo de alto risco, mas voltado para um público especializado, de investidores, como você falou, é um tipo de disclaimer necessário. Agora, se eu tô com um valor que é pra tia Maria, pro João, pra toda a população, e que aí eu tô querendo captar poupança pública real da pessoa que tem, às vezes, Sim. né, é suado e que tem também o direito e o Ninguém tá falando DED que é para as empresas que fazem... Exato. Se pegar o teu FGTS e colocar em Bitcoin. Ninguém é louco de fazer um negócio desse. Aliás, não tô falando da pessoa. Ninguém é louco de propor, como um B2B propor. Uma empresa que faça... Concordo. Você vai botar parte disso na poupança pública e a outra parte você vai botar em Bitcoin. Ninguém é louco de propor isso no B2B. Sim, mas entender quais Nós, são né? os disclaimers necessários. Eu acho que esse é o próximo passo hoje. Eu acho que, de fato, é um caminho muito grande aqui. Concordo com os meus amigos, Paiva. Você prefere regular ou controlar o mercado? Controlar em que sentido? Vamos lá. Se a dona Maria sobrou para ela R$1.000 no final do mês e ela quiser colocar em algum ativo nosso hoje, talvez ela tenha problema para poder fazer isso. Já tentaram barrar até depósito com Pix, várias coisas. Já tem a barreira intelectual da coisa, porque realmente é muito aplicativo para baixar, mas vamos supor que ela pudesse. Se o mercado regula demais, ele passa a controlar. Quanto mais regulação entra, menos opção tem, menos margem tem para você ser criativo, para você abrir uma empresa que seja competitiva, para competir com as grandes e tal. Porque tudo é extremamente controlado. Então, quanto maior a quantidade de regulação, quanto mais microatividades forem controladas, maior o controle que a instituição governamental ou não tem sobre aquele mercado. Eu sou da opinião que eu prefiro taxonomia e controle mínimo. Eu prefiro leis macro e não leis micro. Até porque as duas têm o mesmo tempo, demoram o mesmo tempo para ser feita, a mesma quantidade de recurso público e, você poderia ajudar o mercado ao invés de ficar micromanaging em cada coisa. Essa é a minha opinião. Tu não acha que, assim, por eles estarem dividindo demais em vez de focar no todo, o mercado não vai virar aquela coisa... Ou o mercado só vai poder fazer o que o governo deixe? Isso me preocupa. Eu, na verdade, eu acredito que pela complexidade que a gente tem, é impossível você regulamentar em tempo hábil. Eu acho que a ideia de diretrizes, para mim, é algo importantíssimo. De diretrizes, princípios. E a partir daqui, em alguns casos, eu vou trazendo direcionamentos. Eu acho que a tributação, a regulamentação por diretrizes, para mim, é o que faz sentido numa sociedade atualmente complexa. Ou seja, você fala quais são as regras do jogo. E impactos regulatórios, porque eu acho que esse mapa de impactos regulatórios, de riscos regulatórios, é algo importante que tem previsão hoje na nossa legislação brasileira e que às vezes não é cumprido, de identificar, ok, se eu colocar esse tipo de regramento, qual é o impacto que isso vai ter do ponto de vista de custos para mim, de praticabilidade e eficácia desse tipo de norma. A gente não tem esse tipo de estudo a sério aqui, porque acho que é nesse viés que eu acho que a gente tem que trabalhar. Eu acho que cenários totalmente complexos, eles requerem direcionamento, diretrizes e mapeamento de riscos. Legal. Sim. Cara, eu queria fazer uma pergunta aqui. Queria mudar um pouco esse negócio, Bora. que tá bem técnico, estou um pouco perdido aqui. Mas o meu mais basicamente diferente de tudo. Referente, eu estava acompanhando outro dia a sua rede sobre Bitcoin e Bitcoin. Qual que é a diferença de Bitcoin e Bitcoin? Bitcoin com B maiúsculo e Bitcoin com B minúsculo. Sim, eu comecei a fazer esse conteúdo porque eu tenho uma moça que me ajuda nas minhas redes, porque eu não consigo fazer tudo e eu não sou boa aliás, não sou boa em fazer design, essas coisas. Também então ela não, me ajuda. nada. E aí ela volta e meia me mandava os textos pra eu revisar e ela confundia uma coisa com a outra. Eu falei, gente, vamos explicar, porque às vezes as pessoas não sabem a diferença entre Sim, Bitcoin sabem. com B maiúsculo e Bitcoin com B minúsculo. Quando nós falamos de Bitcoin, nós estamos falando do Bitcoin unidade, o ativo digital, a moedinha, enfim, para tentar não ser bem didática, que é com B minúsculo. Qual o Ether, né, da rede Ethereum. E a rede, o protocolo, que aí é todo o protocolo, ou seja, o sistema, o código, que é todo arcabouço, toda a infraestrutura do Bitcoin, que aí é com letra maiúscula. Quando eu quero me referir ao protocolo, é letra maiúscula. Quando eu quero me referir à unidade do protocolo, moeda, letra minúscula. aí é letra minúscula. Exato. Tá vendo, Jorge? A explicação da doutora de forma simples. Tá vendo? Olha que maravilha. As perguntas que eu tive até agora, de fato, são subtemas Não, bizarros que ele estão me agora. trouxe assim, ele me levou para um Não, negócio que ele tem um high, nível de né? conhecimento muito alto. Aí vamos voltar
Porque assim, pra gente chegar nesse nível, a gente tem que educar daqui, eu acho. Eu acho que é outra coisa que a gente não falou, Jorge, que eu acho que é o mais importante. Educação. Perfeito. Do regulador, dos players, dos advogados, do judiciário, de todo mundo que vai estar envolvido com isso. Aí eu acho que... E aí começa com isso. Bitcoin com letra maiúscula ou letra minúscula, né? Muito bom, muito bom. Jorge, você tem uma pergunta na nossa reta final para a nossa convidada? Tenho uma sim. Na verdade, eu tenho duas, só que vai ficar complexo de novo. Tentar puxar Ele gosta da complexidade. Eu gosto da tua área. E logo de manhã cedo. Não, eu queria. Isso é uma curiosidade minha mesmo. Eu queria saber em qual lado da mesa você está acostumada a trabalhar. Né? Você está sempre olhando as coisas do ponto de vista Estado, regulador, etc. Ou você também tem a atividade com o setor privado para poder, enfim, mitigar risco ou ajudar eles, aconselhar eles numa ação penal não, em algum crime financeiro, seja lá o que for. Crime não sou boa, eu sou da parte de regulação e tributário, né? No sentido de riscos, de incorrer. Mas aí a parte penal mesmo, hard, de defender. Não, sim. Não entendo, Porque, tem um monte de pessoas... Como procuradora, você está sempre olhando sobre o ponto de vista de lá. Na verdade, eu acho que eu tô no meio do caminho, porque meu pai é empresário, né? Meu pai é empresário, eu cresci num ambiente de engenheiro empresário, então eu sempre falei, e eu falo desde que eu entrei, eu consigo sempre ter as duas visões, porque eu conhecia o negócio do meu pai, então às vezes meu pai me levava, me explicava, eu via a dificuldade, inclusive tributária, de fazer toda a parte de compliance, eu acompanhava as soluções de software, às vezes tinha casos que eles contratavam escritórios, que é do Sul, né? Antes de ser adquirida a empresa dele. Então, quando ainda a empresa era só dele. Hoje ele faz parte de um grupo. Me mandava, filha, o que você acha? Então, eu li os pareceres, eu li os problemas, eu estava aware dos problemas, eu via a dificuldade no meu dia a dia. Então, eu acho que eu tenho essa visão dúplice. E, por outro lado, eu tenho 17 anos de serviço público. Antes de procuradora, eu trabalhei no Banco Central. 6 anos no Banco Central. Então, eu acho que eu consigo entender, de um lado, as dificuldades e os desafios do setor público, que também tem os seus desafios e que tem que ser administrado, os desafios do setor privado. Então, hoje eu falo que eu consigo entender um pouco os dois mundos, o que eu acho que é ótimo, porque você consegue ter uma visão mais rica, penso eu. Belezinho. É isso? Eu posso fazer outra? Sim, já pode ir na outra. Emenda! Não, vamos lá. Quando que você acha que a gente vai... dificilmente é só pergunta e resposta, assim, mas no caso, como eu tenho muita pergunta, vamos que vamos, né? Quando que você acha que o mercado vai ficar mais fácil? Ou seja, quanto tempo você acha que ainda vai demorar para realmente o setor público decidir se vai ser CVM, se não vai ser CVM, o regulador, sobre o que eles interpretam como ativos virtuais? Não, eu acho que a gente tem várias interpretações do que são ativos virtuais hoje, né? Nós temos a interpretação do que são ativos virtuais para fins de Receita Federal do Brasil, que são para fins de Banco Central. Quando que você acha que vai ficar fácil o mercado? É isso. Que é o que o nosso mercado quer, né? Podemos fazer o nosso ativo de uma vez por todas? Né? Acho que muita coisa acontecendo, vai ficar mais claro esse ano, só que a gente sabe que também, ao mesmo tempo que a gente acha que vai ficar mais claro pelo que a gente conhece, seja produtos que beiram o sistema financeiro, que sim, estão ali no arcabouço, a gente está vendo, como você bem falou, todo o mercado de real, né, de ativos reais mesmo, né, de real world assets, que a gente tem chamado, RWA, que aqui a gente está vendo outras regulamentações que estão entrando. Games agora está em regulamentação macro. ESG, nós estamos todo um arcabouço voltado a environmental que está sendo de mercado de crédito de carbono, ativos ambientais, está sendo estruturado. Então, os desafios não vão parar, na minha opinião modesta, tá? Claro. A gente está olhando para o mercado financeiro, esse quadrado. Só que o cripto ou a blockchain, ela está vindo para tudo isso aqui. E tudo isso aqui também está em processo de construção regulatória que vai demorar aí alguns anos. Então, eu acho que, sendo bem honesta, talvez aqui vai ficar um pouco mais claro, mas eu acho que fazer com ela que não eu faço com o ChatGPT. O ChatGPT, você pergunta para quanto que você acha que vai o valor do Bitcoin, ele não responde. Você precisa fazer a pergunta de uns milhões de maneiras diferentes até você achar a resposta que você quer. Eu vou perguntar de outra maneira. O Campos Neto já falou que ele quer colocar o CBDC para nós, seres humanos mortais, até o final do ano que vem, exatamente. Para ser durante o mandato dele, tá? Até dezembro vai ser, de acordo com ele, o primeiro mês que você vai poder comprar pão de queijo com CBDC, vamos dizer assim. Você acha que a regulação dos RWAs no Brasil vai vir antes ou depois disso? RWA? O que eu falei, né? Determinar realmente a regulação de tudo que é valor imobiliário, do jeito que deveria ser. Dentro de ativo, acho que vai ter bastante coisa, tá lá. Acho que as coisas estão caminhando bem. Tá. Vamos lá. Daiane, é o seguinte. Chega um momento final aqui do programa. O momento final é o seguinte. A câmera em você.
Microfone é seu, aberto para fazer declaração que quiser, agradecimento, vender curso. Declaração. Ué, não sei, vai que ela vai Amor, pedir. eu te amo, cuida das crianças. É, né? ué. Não tem amor, não tem criança, não tem nada. Então, deixa os arroba, vende curso. Não, assim, agradecer vocês primeiramente pelo espaço, pelo convite. Debates alto nível com o Giorgio. Não imaginava que seria assim tão alto nível. Obrigada. Obrigada aí também pelo co-host. Deixo à disposição os meus contatos, né? @DaianaUdri, né? Estou ativa no Insta, LinkedIn também, Daiana Udri. E é isso, gente. Acho que estou à disposição para a gente trocar e conversar mais. Daiana Udri, olha só, pessoal, mais um grande nome aqui sendo entrevistado pela gente. Queria agradecer o pessoal da CoinLivre, nosso patrocinador massa, o link está na descrição. Não esquece de clicar, entra na comunidade do Discord. A gente da Daiane, o link dela tá aí, clica, segue ela, tem bastante conteúdo bem interessante. Queria agradecer pela sua atenção, pelo que vocês que estão acompanhando, ficaram com a gente ao vivo no chat. E é isso, né, Giorgio? É isso aí. E quando você puder, faz um curso para pessoas que nem nós aqui, pra construindo. a gente realmente entender sobre esse mercado e cupom MetaCast. Inclusive, estou construindo, tá? Isso deve sair aí até o final do ano. Boa. Antes do Real Digital. E a gente lança com cupom exclusivo do MetaCast. Sim, estou construindo isso. Obrigada. E esse foi o nosso programa de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Até a próxima. Tchau, tchau.